vai pegar esses dados criptografados. Ele não tem acesso. Porém, ele vai deixar esses dados lá pro momento que ele conseguir decifrar. E aí, dependendo ali da sensibilidade dos seus dados, daqui a 10 anos eles ainda estão... Shinohara e Luiz Gustavo falam sobre como a computação quântica pode quebrar a criptografia que protege seus dados pessoais e informações confidenciais. Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aí o que achou desse assunto tão importante para a segurança digital. Tem bons materiais, bons combustíveis nessa Amazônia Azul, que é um território gigantesco, tá? Então, por exemplo, a FAPESP aqui no estado de São Paulo, ela já iniciou um projeto. Eu acho que a liberação já foi agora em dezembro, tá? Ela já tá com um orçamento, acho que de 30 milhões. Eles desenvolveram um projeto, é um acrônimo em inglês que chama... acho que seria QIA. Seria QIA. Eu não sei como é que eles estão chamando em português, tá? Eu chamo de CUTIA. CUTIA? CUTIA. Em português, Pois é, então, o CUTIA, que é o Quantum Technologies Initiative, eles já estão com um recurso de 31 milhões aqui para o estado de São Paulo para investir nesse tipo de tecnologia, tá? Qual que é a prioridade? Formar recursos humanos, impulsionar a liderança científica e tecnológica do Brasil. Por quê? Porque, por exemplo, em agosto do ano passado, o Biden foi lá nos congressistas americanos e levantou um monte de embargo quântico. Tá? Não, os Estados Unidos não podem comercializar esse tipo de tecnologia, os Estados Unidos não podem ficar comercializando semicondutores. Por quê? Porque isso, se cair na mão, por exemplo, tem dois caminhos. Pode cair na mão de um país que vai se desenvolver mais que os Estados Unidos, ou vai arrancar uma fatia de mercado dos Estados Unidos, ou pior, pode cair na mão de terrorista. Tá? Então tudo que o mundo não quer é que terrorista põe a mão em tecnologias quânticas. Por exemplo, a Bruna falou aqui da criptografia pós-quântica. Você lembra do ano passado, aquele evento que aconteceu em Israel, que teve os pagers lá dos terroristas que explodiram? Isso deixou uma mensagem para o mundo. Que nenhuma tecnologia hoje de criptografia é segura. Tá? Porque o RSA 2048 não é mais seguro, os telefones não são seguros, os pagers não são seguros. O que vai ser seguro daqui a pouco? Talvez a tecnologia quântica. Tá? A criptografia quântica é uma criptografia a priori inviolável na transmissão de informação, tá? Então assim, será que se isso cair na mão de um terrorista, o que ele é capaz de fazer com uma tecnologia dessa? E eu só tô falando de comunicação, não tô falando nem de novos armamentos, que isso já é uma preocupação já de uma década, por exemplo, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tá? Então, a gente sabe que esses embargos econômicos, esses embargos quânticos já surgiram, tá? O Biden já aprovou, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos não vai comercializar essas tecnologias com o Brasil. E o pior, daqui pra frente, um sentimento que eu tenho. Na próxima década, antes da próxima década, eu acho que os Estados Unidos vira e vai falar assim, viu? Vocês querem vender o Embraer aqui nos Estados Unidos? Continuar vendendo? Queremos. Então pare de fabricar a junção Josephson. Não estudem mais. Eu acho que isso vai acontecer. Porque, por exemplo, o Brasil não pode estudar, no ITA não pode estudar turbina para avião. Ué? Não pode, nós assinamos isso. Se a gente quer vender avião nos Estados Unidos, a turbina tem que ser deles. A gente não pode dominar essa tecnologia. Senão a gente acessa o mercado deles. Tá? Então, como a gente ficou bom em fazer avião, tudo bem. O avião você faz, mas a turbina não. Tá? Então, nós somos proibidos de estudar isso, de desenvolver turbina de avião no Brasil. A gente pode desenvolver turbinas para turbina eólica, alguma coisa, mas para avião não podemos, tá? Para acessar o mercado deles. Você quer... Nós assinamos isso, tá? Então, o que vai acontecer? Se a gente não desenvolver logo essa tecnologia quântica, vai chegar um momento que eles vão falar, olha só, se vocês quiserem continuar vendendo soja, por exemplo, a China pode falar isso também, né? A gente tá botando os Estados Unidos como vilão, mas é porque ele deu uma largada nesses embargos quânticos. Mas a China pode virar isso no futuro. A China já tem embargos também contra os Estados Unidos. Eles estão nessa, assim. Depois que o Biden fez embargo, a China fez embargo de volta. Como é isso que eu não tava sabendo, eles têm terras raras, eles têm... Assim... Estados Unidos, Europa tem mais avanço em computação quântica. A China está se preparando mais em comunicação quântica, que é o que a gente estava falando de criptografia. Áreas um pouco separadas, né? Então, teoria é um pouco diferente, mas assim, a China está investindo muito, a pesquisa está um pouco mais fechada, a gente tem menos acesso, então os Estados Unidos e a China batem um pouco a cabeça com isso. Eles já estão batendo cabeça em tecnologia já com Taiwan, né? Então já começa aí, já tem aquele nó na garganta lá com Taiwan.
que é a fabrica hoje, tem as fábricas de chips, né? E hoje como é que tá o mundo dividido, né? Nós temos os Estados Unidos em parcerias fortes com a Holanda, tá? Porque a Holanda, ela desenvolve as máquinas que constrói, que Taiwan utiliza. Tá. Taiwan precisa de máquinas para construir esses chips, tá? Quem fabrica é a Holanda, tá? Então, a Holanda vai ser o único país que os embargos quânticos não vão estar atuando, tá? Então os Estados Unidos vai ter sempre essa parceria, e acho que com o Japão também, se eu não estou enganado, tá? Acho que Japão e Holanda, eles estão livres dos embargos. O resto do mundo vai ter que aguentar os embargos, tá? Por exemplo, tem para quem quiser interessado aqui, se vocês forem no YouTube e digitarem SIG, tá? S-I-G, ITA, tá? Uma das primeiras palestras que teve, é um encontro da defesa que teve no ITA, teve lá uma representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela disse que, acho que em 2022, eles fizeram um encontro com vários países na Europa, e aí eles estavam conversando, né, sobre quais assuntos na ciência que os países não querem ficar de fora. Aí o primeiro assunto era a próxima pandemia. Nós não queremos ficar fora de assuntos da próxima pandemia, porque foi uma paulada no mundo. Tá? Uhum. O segundo assunto é biologia sintética, que eu acho que deve ser a área da Patrícia Lazarotto. Tá? Eu não sei o que é biologia sintética, você sabe o que é? Também não. O terceiro é computação quântica. Porém, para os dois primeiros assuntos, as nações querem cooperar. Para a computação quântica, não. Isso foi uma pessoa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que ela falou no ITA. Tá gravado. Então, assim, porque a gente sabe que essa tecnologia vai moldar o nosso século. Tá? É uma tecnologia que vai mudar a nossa forma de se organizar como sociedade. Vai mudar tudo. Como? A gente não sabe, porque são coisas muito novas. Mas nós sabemos que vai acontecer. Assim como a revolução, a primeira revolução industrial, a revolução da termodinâmica, tá? Assim como ela aconteceu e mudou tudo. Mudou a nossa forma de se organizar. Antes você tinha que morar do lado do seu trabalho. Então, agora eu andei 200 quilômetros para vir para cá hoje e vou andar mais. Assim, por quê? Porque nós temos essas máquinas térmicas, tá? Senão eu não poderia estar aqui. Então, que o pessoal chama de carro, tá? Exato. Que ele fala assim, o pessoal tá pensando o que é essa máquina aí. É automóvel, tá? Exato, obrigado. O pessoal acha que eu vim de trem, mas fumaça, a máquina térmica é o carro. Mas que tipo de transporte que nós vamos ter? Tá? Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Além disso, tem essa questão da muito difícil adivinhar o que vai ser daqui a 50 anos, né? Eu diria que é impossível. Tá? E além disso, tem a parte da criptografia. A criptografia... Mas por que ela é tão importante? Eu acho importantíssima. Porque quando os computadores quânticos chegarem na escala de quebrar essa criptografia, já era. Segurança de tudo esquece. E aí você para segurança de várias coisas, né? Tem algumas coisas que estão começando a migrar para criptografias resistentes à computação quântica. Ah, é? Só que, e o meu ponto, você apontou coisas sobre soberania que são muito importantes. Eu tenho esse outro ponto sobre soberania que eu acho bem relevante também, que é, se a gente não migrar a tempo para algum protocolo que seja resistente à computação quântica, a gente está bem exposto. E não só a gente, o sul global, países que não estão investindo. E assim, não é tanto ter um computador quântico, isso é interessante. Inclusive, tem um trabalho de um grupo que eu conheço que fez um mapeamento do G77, eu acho, né? Países aí, que inclui alguns países do sul global, falando assim, classificando em 3 níveis de soberania. Aí tinha países que têm mão de obra e tecnologia e né, um governo que apoia ciência e tecnologia e tal. Países que não têm tanta mão de obra, não têm tanto amadurecimento tecnológico e tal, para computação quântica. E um terceiro que é países que estão interessados, mas estão usando, por exemplo, nuvem de empresas, né? Algumas empresas fornecem nuvem para você acessar a computação quântica. São 3 níveis, e você ter acesso em nuvem é o mais baixo. Porque o que acontece? A nuvem ela pode ser retirada a qualquer momento. Eu assim, nesse tempo que eu estava na computação, né, tecnologias quânticas, eu já vi mudanças de regras e países sendo banidos. Países sendo banidos de acesso à nuvem. Então, por exemplo, se num futuro eles piscarem assim e falar, Brasil não mais. Porque, por enquanto, a gente não está banido, né? Mas, assim, se eles quiserem, eles fazem isso quando eles quiserem. Motivo. E isso para a computação quântica. Mas a outra questão é justamente, a nossa criptografia tem essa fragilidade com computadores quânticos. Aí todo mundo fala, mas está há não sei quantos anos para você fazer esse algoritmo de Shor, que é o que de fato quebra a computação quântica. Ele realmente está mais para frente na linha do tempo, né? Mas o tempo para você migrar uma criptografia
demora muito. Envolve recursos, né? Envolve você ter pessoas que entendem de criptografia clássica, né? Regular e quântica. Envolve interesse governamental, interesse das empresas. É um negócio que não dá muito tempo. E aí, por exemplo, Estados Unidos, se eu não me engano, eles fizeram... O que acontece? Surgiu esse problema. Aí tem um instituto de estandartização dos Estados Unidos que abriu um grande edital para encontrar alternativas para criptografia, né? Então eram vários protocolos resistentes à criptografia que foram testados por vários grupos de teóricos e tal. E ele passou por vários processos. Um deles que foi proposto, que não foi muito longe, mas ele foi quebrado num laptop. Então, assim, não é fácil de você achar uma criptografia resistente. Porque não é fácil de achar criptografia em geral. Aí, beleza, eles chegaram em outubro do ano passado na versão final com os 3 modelos de criptografia. Aí, agora que eles chegaram, eles estão começando... os Estados Unidos, se não me engano, ele deu um prazo de 10 anos para os Estados Unidos mesmo fazer essa transição criptográfica. Que é pouco tempo, relativamente. Pra gente, ou para outros países que não estão nem ligados que isso é um problema, quanto tempo vai demorar? Então, para mim, isso é muito grave. Eu acho que é um negócio assim, que se fala muito que é para ontem, porque é o seguinte, o problema que eles chamam com relação à criptografia é um chavão que eles têm para isso, é colher agora, decifrar depois, né? Você deve ter ouvido. Que é basicamente assim, a gente não tem computador quântico que faz isso agora. Mas pode ser que algum ator aí, algum grupo mal intencionado, algum país que tem relações ruins com outros países, vai pegar esses dados criptografados. Ele não tem acesso. Porém, ele vai deixar esses dados lá para o momento que ele conseguir decifrar. E aí, dependendo ali da sensibilidade dos seus dados, daqui a 10 anos eles ainda são relevantes, dependendo do tipo de dado. Ou seja, a gente fala que é um problema para ontem, e tem muita gente que trabalha com computação quântica que parece que tem uma visão mega inocente, que eles falam, não, mas computador quântico, não, a gente não tem qubit para isso. Não importa, é um problema que existe, em algum momento vai existir. Entendeu? Então, vários países estão mudando seus protocolos para fazer algo diferente, para investir em criptografia, que não é necessariamente, não vai surgir do nada, né? Como eu falei, requer alguns recursos e eu acho que é uma mobilização que falta. E que é um negócio, assim, bem concreto. É um negócio, assim, que é batata que eles vão usar para isso. Porque tá ali, tá na cara do gol. Isso que a Bruna falou uma coisa que eu concordo demais, tá? As pessoas falam muito assim, nós não temos um computador quântico ainda para roubar a informação. Primeiro que a gente não sabe se esse computador quântico existe, tá? Primeiro que ele pode estar debaixo do nosso nariz e a gente não sabe, tá? Porque como eu disse, isso é o novo projeto Manhattan. Essa é a bomba atômica desse século, é o computador quântico, tá? Pro bem e pro mal. A nação que tiver não vai falar para ninguém que tem. Ela vai fazer de tudo para acreditarem que eles estão no esforço para fazer. Nós podemos estar assistindo nesse momento um enorme de um teatro. Tá? É uma teoria da conspiração que eu tô lançando, hein? Por exemplo, as grandes big techs estão fazendo um esforço enorme, demonstrando um monte de avanço, mas que um monte de problema. Pode ser que não seja isso. Pode ser que isso seja contra-informação. Pode ser que isso já existe. Esse computador já tá funcionando, já tá operando lá em Los Alamos, um lugar escondido, ou no Alasca, tá lá o computador, já tá pegando informação de todas as agências de inteligência do mundo, tá roubando segredos industriais, tá roubando um século de passivos de informação de todas as embaixadas, sabendo quais são os planos estratégicos. Por exemplo, o plano estratégico do Exército Brasileiro vai até 2040, já está traçado. Nós temos alguns detalhes que são públicos, mas tem detalhes que são segredos militares. E se esse computador quântico já tiver, já sabe o que o Brasil vai fazer até 2040, no detalhe. Então, assim, é uma vantagem muito assustadora. Então, isso é uma possibilidade. Então, falar o computador quântico não existe, eu não sei, tá? Mas a Bruna trouxe algo que é muito real. A gente podem ter grupos roubando essas informações agora, que estão criptografadas, para daqui 10 anos quebrar essa criptografia e ter informação. E tem informação que 10 anos não muda nada. Tipo, tá super atual a informação.
títulos, patrimônios, sei lá, sabe? Coisas que pode servir para alguma coisa, tá? O Brasil hoje é uma das nações mais digitalizadas que existe no planeta. A gente supera muito a Alemanha, muito. Ah, é? Nós temos tudo digitalizado aqui. É incrível o que nós temos. E isso é muito vulnerável. Que uma vez ou outra aparece uma lista que vazou lá em Brasília, que saiu o CPF de todo mundo, número de telefone, hein? Então assim, isso acontece, na Anatel acontece o tempo todo, roubam, invadem seu celular lá, alguém pega o seu telefone, pega o seu telefone, seu WhatsApp, começa a mandar mensagem pros amigos pedindo dinheiro. Isso daí é informação que foi roubada. Só pra tranquilizar um pouco, assim, porque eu não quero que ninguém fique desesperado, mas eu acho que um outro contraponto, isso é bem verdade, mas porém a gente tem uma tecnologia de segurança para bancos muito boa. O Brasil é referência para tecnologias de banco, sim. Uma das coisas que eu fui foi uma conferência hacker, assim, para falar de tecnologias quânticas. É muito legal você saber e ver até a perspectiva deles com relação a isso. Então, eu acho que a gente tem potencial para fazer e se preparar para isso. A gente tem pessoas especializadas em criptografia, pessoas, né? Só falta um pouco de interesse e ter noção de que esse problema não é fantasioso, não é porque não tem computador quântico ainda. Essa noção de que, né, você pode coletar agora e decifrar depois é extremamente importante. Isso é real. A nível governo, a nível, né, uma coisa que eu acho que é o maior obstáculo para a gente, né, enquanto pessoas interessadas em tecnologia quântica preocupadas com esse tipo de coisa, é transmitir essa informação e falar, olha, isso daqui não é fantasia.